Beleza, muito prazer. Eu sou o professor Leandro Rossini, do Colégio Positivo, e hoje, nessa live, eu estarei com vocês para revisarmos alguns conteúdos estudados anteriormente, né? Os conteúdos principalmente de biomas mundiais e biomas brasileiros que está nesse livro aqui, hein? Então vamos lá. Gente, nós vimos então esses biomas mundiais, como está mostrando na primeira imagem, beleza? E os biomas brasileiros nessa segunda imagem, tranquilo? Mas o que são biomas? Né? São uma grande área formada por um conjunto de ecossistemas, beleza? Só que daí vocês me perguntam, professor, mas o que é ecossistema? Eu lembro que eu já estudei isso, mas eu não consigo lembrar certinho o conceito do que é. O ecossistema, gente, é um conjunto de fatores bióticos e abióticos. Mas o que são esses fatores bióticos e abióticos? Né? Nessa primeira imagem, eu tenho alguns fatores abióticos, por exemplo, a luz solar, a água, o solo, o ar envolvendo esse ecossistema. Então, são todos fatores não vivos de um ecossistema, chamados de fatores abióticos. Esses fatores abióticos interagem com os fatores bióticos, que são os fatores vivos, ou seja, os seres vivos, as plantas, os animais, e essa interação desses fatores abióticos e bióticos forma um ecossistema. Uma área formada por vários ecossistemas forma um bioma, beleza? Gente, só que esses biomas, eles podem variar, né, conforme algumas características que são elas: clima, cobertura vegetal, diversidade de animais e tipo de solo. Beleza? Através dessa diferença, dessas características entre os biomas, faremos algumas atividades do livro didático de vocês, da página 16 e 17, beleza? Os exercícios 1, 2, 3, 4 e 5. Então, pega a dica aqui no cantinho. Pega o seu livro didático, o seu estojo, o seu caderno, e agora é a vez de vocês, beleza? A gente vai junto nessa. Então, essas são as duas páginas, os exercícios que iremos fazer. E, então, vamos lá, gente. Página 16, exercício 1. Ele fala para a gente relacionar 8 tipos de biomas mundiais com as características desses biomas, né? Então, ele tem parênteses onde a gente vai relacionar. Só que, professor, por que você deixou essas bolinhas vermelhas ali? A gente não consegue ver o resultado, né? A resposta. Porque a gente vai fazendo um por um. Aí a gente vai retomando esses conteúdos. Beleza? Trato feito? Então, vamos lá. Ele fala o primeiro dos parênteses. É conhecido também como floresta de coníferas devido à quantidade imensa de pinheiros. E aí, qual bioma que tem essas características? Se você colocou o bioma de taiga, número 7, você acertou. Esse bioma, gente, ele é conhecido como floresta de coníferas pela quantidade de pinheiros que ele tem. Beleza? É localizado em regiões do Alasca, Canadá, Europa e Ásia, com clima frio, verões curtos e invernos longos, beleza? Então a gente tem aqui na segunda imagem um inverno nesse bioma de taiga, né? E aqui as coníferas, os pinheiros. Beleza? Próximo parênteses. Nesse bioma, praticamente não ocorrem chuvas e as temperaturas são altas durante o dia. Esse é fácil, né, gente? Vocês tenho certeza que colocaram deserto, número 3, né? Então, esse bioma, ele tem alguns exemplos, como o deserto do Saara, na África, ou o deserto do Atacama, no Chile, ou ainda o deserto australiano. Esse da imagem é um deserto do Saara, tá? Então, a incidência de chuva é muito rara nesse bioma, com altas temperaturas durante o dia e baixíssimas temperaturas à noite.
As plantas e os animais, por conta desse clima, eles têm que ter adaptações para sobreviverem nesse bioma, tá bom? De boa? Próxima alternativa. Apresenta clima quente e úmido, altos índices de chuva e grande biodiversidade. Poxa, estamos falando do bioma de floresta pluvial tropical, a nossa Amazônia, floresta amazônica, né? Ele apresenta essas características de alta incidência de chuva, um clima quente, um clima úmido, beleza? E isso favorece uma grande biodiversidade, ou seja, uma grande variedade de espécies nesse tipo de bioma. E aqui é uma imagem da floresta amazônica, né? A gente consegue ver que é um ambiente úmido, né? Com água, né? Com bastante planta, beleza? Gente, a próxima característica que temos é a seguinte: nesse bioma há uma estação chuvosa e outra seca. Na estação seca, as árvores perdem as folhas e suas raízes longas captam água de camadas profundas do solo. Qual que é esse bioma? Se vocês colocaram o número 2, acertaram. Uhul! Né? É o bioma de savana. Ele tem essas duas estações definidas, uma chuvosa e uma seca. Durante a estação seca, as árvores costumam perder as folhas como uma forma de estratégia para evitar a perda de água, né? A gente consegue ver aqui na imagem que é um bioma com muitas gramíneas e árvores isoladas, e é o que? O bioma do Rei Leão, né? O Rei Leão se passa numa savana, num bioma de savana. Beleza? Vamos lá. Próximo. Os animais mais adaptados a esse bioma são aves e mamíferos com pele grossa, vasto revestimento de pelos e camada de gordura corporal espessa. Ou seja, são adaptações para um ambiente frio, um ambiente de bioma tundra, ok? Gente, esse bioma de tundra ele é localizado próximo ao Polo Ártico e durante quase o ano inteiro neva, né? A neve cobre esse solo, deixando a vegetação bem escassa. Os animais que sobrevivem, que vivem nesse tipo de bioma, eles têm que ter uma adaptação, né? Como ele falou ali no exercício, para sobreviver nessa região, nesse clima. Beleza? Próximo ali, o clima nesse bioma é temperado e seco e a vegetação é dominada pelas gramíneas. Qual bioma que é esse, hein? Qual que vocês colocaram? Tenho certeza que colocaram o bioma de campo. Gente, esse bioma de campo, ele pode ser conhecido também como Pampa, aqui na América do Sul, né, na região, no estado do Rio Grande do Sul, e ele tem um clima temperado e seco, com altas temperaturas no verão e baixas temperaturas no inverno. Beleza? Ali na imagem a gente consegue ver que a vegetação ela é predominantemente de gramíneas, ok? Próximo ali, apresenta no inverno neve e dias mais curtos, limitando a luminosidade. Nós estamos falando do bioma de floresta sazonal temperada, onde passa o desenho do Bambi, né? O desenho do Bambi ocorre nesse tipo de bioma, que ele é predominantemente do hemisfério norte, com esses verões quentes e invernos curtos, com pouca luminosidade, fazendo com que as folhas amarelem e caiam no inverno e no outono. A gente chama essa característica de árvores decíduas, quando perdem as suas folhas, como uma estratégia também para resistir à seca. Tá bem? Vamos lá. Bioma com chuvas intensas no inverno e vegetação que apresenta enormes árvores, como as sequoias. Esse é muito difícil, né? O último. A gente está falando da floresta pluvial temperada. Gente, é um bioma encontrado na América do Norte e ele tem essa característica dessa vegetação ser composta por árvores de grande porte, como essa sequoia, que pode atingir mais de 100 metros de altura. Beleza? Além disso, é um bioma que chove bastante, ó, floresta pluvial. Né? Ele tem alta incidência de chuva. Beleza?
Então, ó, aqui eu tenho a imagem representando com essas árvores de grande porte. Então, a sequência ficou 7, 3, 1, 2, 8, 4, 5, 6. Beleza? O exercício 2, gente, ele fala o quê? Os ecossistemas aquáticos ocupam um papel de grande destaque, pois a superfície terrestre tem uma vasta área coberta de água. Sobre esses ecossistemas, marque a alternativa correta. Então, ele vai falar de alguns ecossistemas aquáticos e a gente tem que encontrar a alternativa correta. Letra A. Lagos, córregos e rios de todo o mundo apresentam as mesmas características de salinidade, temperatura e composição química da água. Gente, ele está falando que todos os lagos têm a mesma temperatura? Está errado. Imagina um lago do hemisfério norte, próximo do Alasca, e um lago aqui próximo do Brasil, né? Tem temperaturas diferentes, então está fora. Letra B. As zonas bênticas e pelágicas oceânicas correspondem às áreas onde todos os animais marinhos se reproduzem, né? Não são todos os animais marinhos, né? Essas zonas bênticas e pelágicas, elas são zonas de superfície ou profundidade do mar. Só que cada animal ela tem um local específico para se reproduzir, tá? Então também está fora. Letra C. Entre os rios e os mares existem os estuários e zonas entre marés, as quais são muito importantes para a alimentação e reprodução de animais. Olha o xizinho de correto lá. Aqui eu tenho, gente, uma imagem de um estuário. Então, eu tenho o mar, né? O oceano aqui na parte mais externa. E rios, águas doces, aqui na parte continental. Existe esse contato entre água salgada e água doce, chamada de estuário, ou zonas entre marés. Beleza? Letra C. Exercício 3. Então vamos lá. A floresta amazônica e a Mata Atlântica são biomas brasileiros em que várias espécies de plantas apresentam folhas grandes e existe um grande número de espécies de sapos, rãs e pererecas. Quais as características do clima e do ambiente podem estar associadas à presença dessas espécies? Gente, aqui em cima eu coloco, é um bioma de floresta pluvial tropical, né? Então, quais as características desse bioma? Ele tem altas temperaturas, então o clima é quente e úmido e chove bastante, altas incidências de chuva. Isso favorece o desenvolvimento de várias plantas, né? E se o ambiente é úmido, se o bioma é úmido, isso vai favorecer também o desenvolvimento e a biodiversidade desses anfíbios que necessitam de umidade para o seu desenvolvimento. Beleza? Então são essas características: clima quente e úmido com altas incidências de chuva. Tranquilo? Podemos passar? Estão acompanhando? Estão acertando um monte? Gente, esse exercício 4, ele fala o seguinte, ó. A figura a seguir representa gráficos climáticos que relacionam a temperatura média anual e a precipitação média anual, ou seja, o índice de chuvas, dos principais biomas terrestres, os biomas mundiais de 1 a 6. E o exercício quer saber quais são os biomas número 3 e 6. Então vamos lá. O bioma 3, ele está aqui embaixo, tá? Ele está apontando uma temperatura de menos 16 graus até 0 graus. Então é frio. E baixa quantidade de chuva. No meu eixo horizontal, eu tenho o quê? Que ele chega a 1.000 milímetros de chuva por ano, certo? Quais das opções abaixo poderia ser esse bioma? Tundra? Poderia ser frio. Floresta tropical? Não, a gente sabe que lá é calor e chove bastante. Deserto? Não, porque ele fala que é frio. Taiga? Poderia ser. Ou campo? Também não, tá? Não é tão frio assim. E ele quer saber o meu bioma 6, está aqui em cima. O meu bioma 6, gente, no meu eixo vertical, fala que ele fica com temperatura próxima a 32 graus Celsius, então é calor. E olha a incidência de chuvas aqui, acima entre 2, 3 e 4 mil milímetros de chuva por ano. Quais desses biomas seriam
abordaria essas características? Floresta tropical, a nossa Amazônia tem essas características. Então, letra A, beleza? Tranquilo? Bota um certão aí. Gente, por fim, temos o nosso quinto exercício. Ele fala o quê? Para vocês realizarem uma pesquisa sobre um bioma do seu interesse. Então, vocês vão escolher um bioma e vão fazer uma pesquisa. Vão pesquisar o quê? Quais são os parques nacionais que se localizam no bioma que vocês escolheram? Além disso, vocês vão fazer uma pesquisa relatando o quê? Algumas informações desses parques, por exemplo, a localização, quando que ele foi criado, aspectos biológicos, ou seja, as espécies de animais e vegetais que se encontram nesse parque e o interesse turístico. Depois ele pede, gente, para fazer um panfleto digital. Só que vocês não precisam fazer esse panfleto digital. O interessante é fazer essas anotações no caderno, beleza? Deixar registrado lá, que é bem interessante conhecer mais os biomas e esses parques nacionais. Eu garanto que vocês vão gostar dessa pesquisa. Beleza? Gente, então é isso. Opa! É isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto, tenham revisado e tenham acertado muito essas questões. Beleza? Brigadão. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau, hein?